Muito bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tem muitas pessoas para lá ainda, Ivan? Nós queremos agradecer a Deus por essa nossa última reunião do ano. Graças a Deus que podemos voltar a nos reunir, tomar um café, poder ver as pessoas, né? Foi tão difícil aquele tempo, né, que a gente se reunia só pelo computador, mas hoje é um motivo de muita gratidão a Deus estarmos aqui juntos. E também queremos agradecer a Deus pelas pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez. Eu queria pedir uma gentileza que você se colocasse em pé, só para que a gente possa te conhecer, possa te ver. Poxa, que legal, muitas pessoas. Uma salva de palmas aos nossos queridos visitantes, podem sentar. Também gostaria de honrar os queridos que preparam para a gente aquele café gostoso. Queria agradecer pela vida de vocês, agradecer pela dedicação todos esses meses. Uma salva de palmas à equipe que está lá atrás. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Então eu gostaria de pedir que você ficasse de pé. A gente vai fazer duas canções, a gente sempre canta, né? As letras estão sendo projetadas ali. E é muito bom ter os visitantes, ter as pessoas aqui que a gente possa louvar a Deus juntos. Amém? Hoje é tempo de louvar a Em nós agora habita seu Espírito, e então é só e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. No meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Com alegria, vem louvar. Vem louvar no meio dos louvores. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só que a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar. Ele é digno de todo louvor, toda adoração. E que Ele possa sempre reinar em nossas vidas. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é
a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vozes sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há. Tu és para mim mais que tudo aqui. Santo Deus e Pai, é uma alegria adorá-lo, Senhor. Te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por todas as reuniões que tivemos no decorrer deste ano. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Te adoramos, queremos agora ouvir a Tua voz, Senhor. Agradecemos pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Olá a todos. Hoje temos o prazer de ter o Alvin Krucker com nós aqui. Então eu queria fazer uma breve apresentação do Alvin para vocês aí. Então o Alvin é consultor na área de logística e atua em diversos tipos de empresa. Ele é membro aqui da nossa igreja desde 2010. Atualmente ele está à frente do Ministério de Homens e do curso Cada Homem é um Guerreiro, SHUG. O Alvin é casado com a Silvia há 36 anos, tem 3 filhas, 3 genros e, segundo ele, 2 adoráveis netinhas. O Alvin é de origem menonita e seus pais nasceram na Rússia, e é sobre isso que ele vai estar nos falando hoje. Alvin, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Valeu. É um prazer estar com vocês aqui, mas também, por outro lado, uma responsabilidade. Pode imaginar também a tremedeira, né, que a gente fica aqui na frente. Uma coisa é vir aqui apresentar os outros, a outra coisa é você estar aqui, né, é diferente. Mas é muito bom estar com vocês. Quando o Oscar me pediu para estar falando sobre esse tema dos menonitas, o Oscar sempre é o meu empurrador ali, né, Oscar? Eu fiquei pensando, né, poxa, isso é coisa para velho falar, né? Isso aí não é coisa para jovem, né? Então, vamos pensar em alguém aí mais velho, né? E aí a gente começou, o Guto pediu para fazer isso vamos convidar alguém para a gente fazer uma entrevista, alguma coisa assim. Eu falei para ele, tá, mas quem, né? O pai do Vini, o seu Hans, não está mais, né, que fazia. Minha mãe não está mais. As pessoas que faziam não estão mais. Então, começou a sobrar para a gente isso. Agora, para a gente também está divulgando um pouco essa mensagem. Então, refletindo sobre a nossa história, é um tema complexo, né, por um lado, mas é também bem emocionante. Então, se vocês
de repente acontecer alguma coisa, rolar uma lágrima aí, ou alguma coisa assim, é por causa da garganta, tá? Que tá, não fiquem tranquilos aí. Não deu certo lá. Vamos ver se vai funcionar agora. A princípio, não tá, agora deu. Parece que está funcionando, né? Então, falar sobre essa parte de testemunhos, né? Como o Oscar me pediu, falar o testemunho da minha mãe, é difícil, porque para eu falar sobre isso, eu tenho que falar também sobre os menonitas. Eu tenho que falar sobre os anabatistas, eu tenho que falar sobre uma série de situações que talvez não sejam assim tão corriqueiras para nós. Até queria perguntar para vocês, quem conhece a história dos luteranos, por exemplo? Alguns aí, né? Nem todos, são uns meio tímidos. Os anabatistas, tem vários aí que conhecem. E os menonitas? Mais ou menos a mesma proporção aí, tá legal. Então, o grande problema aqui vai ser falar sobre tudo isso em 45 minutos. Então, vou pedir aí a paciência de vocês. Falando um pouco, então, começando lá com... Tá me judiando aqui. Pode continuar lá. Estava funcionando até agora. Sempre é assim, né? Agora tem um dedo funcionando lá atrás. Né? Legal. Ok, pode seguir. Mais um, aí. A hora que eu fizer um sinalzinho lá, então você manda ver. Vamos falar um pouquinho então sobre a Reforma Protestante, por favor. Esse movimento Reforma Protestante, ele foi aquele movimento reformista, né? Muitos de vocês já ouviram falar. Ele é lá do século XVI, iniciou com Martim Lutero. Ele era um monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas da igreja da época. E teve lá aquele início na divulgação das 95 teses, né, que foram pregadas na igreja. Acho que muitos devem estar lembrando dessa cena aí de filmes. Vários filmes mostraram isso. As causas principais, elas eram aspectos políticos, econômicos, teológicos e corrupção. Uma coisa que vocês vão estar percebendo aí, qualquer semelhança, mera coincidência, tá? Tem algumas coisas que a história parece que traz para os dias de hoje. Basicamente, ele defendia, então, que a única referência para os fiéis, que a Bíblia, né, era a única referência para os fiéis. E que essa única referência era também a forma de... você não precisava de uma mediação para chegar até Deus. Então, basicamente, era isso que Lutero falava. Ele dizia que a única maneira, né, de você chegar a Deus é através da Bíblia. Não eram, então, as boas ações, nada disso, né? Como ele mesmo diz ali, em vários locais a gente percebe isso, mas o justo viverá pela fé. Acho que esse é talvez assim, uma das frases principais que a gente vê quando fala de Lutero. A construção teológica iniciada por Martim Lutero, ela deu origem a um princípio conhecido como 5 solas. O que seriam essas 5 solas, por favor? 5 solas, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Então, essa era a base que Lutero nos deixou. Seguindo um pouco, então, falando dos anabatistas, né, que eu citei há pouco, essa era uma ala radical da Reforma Protestante. Os anabatistas, esse nome anabatista, ele já surgiu lá nos anos de 225, no concílio de Cartago,
mas o Papa Estevão, na época, ele foi muito contra, assim, e ele combateu muito essa questão do anabatismo. Já existiam outros grupos na África, na Europa, que falavam sobre anabatismo, mas acabou assim, na época da Reforma, aí a gente pôde ver realmente o anabatismo moderno sendo criado. Foi Konrad Grebel, Felix Manz, lá em Zurique, na Suíça, que começaram esse movimento. Ele foi duramente combatido e aí se expandiu pela Europa, principalmente na Alemanha e Países Baixos. Eles foram muito perseguidos, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, e aí essa perseguição fez com que eles acabassem passando para outros países também. Somente grupos pacifistas dos anabatistas, né, que sobreviveram. Então, aqueles grupos, um deles era liderado por Menno Simons, ele atuava nos Países Baixos, e os ruteristas, liderado por Jakob Hutter, lá no Tirol. A gente vai falar um pouquinho a mais sobre isso, então, agora com Menno Simons, por favor. Pode seguir lá. Menno Simons, ele nasceu em 1496, numa província de Friesland, na cidade de Wittmarsum. Pode seguir mais um lá. Essa Wittmarsum, então, muitos de vocês conhecem, né? Wittmarsum agora ficou famoso aqui, Wittmarsum perto da gente aqui. E tem também a Wittmarsum lá em Santa Catarina, que a gente vai falar em seguida. Então, ele era filho de camponeses, foi levado ainda menino para um convento franciscano e lá foi preparado para o sacerdócio católico. Ele, além do estudo teológico, ele recebeu uma forte influência no latim e no grego, e com isso ele podia estudar também lá os pais da igreja. O que chamou a atenção é que mesmo depois de ele ser ordenado em 1524, ele nunca tinha lido a Bíblia. Vocês podem imaginar uma pessoa, né, formada em teologia que nunca tinha lido a Bíblia. Então era meio incrível pensar assim na época de hoje, né? Após 12 anos de sacerdócio católico, aparentemente Menno estava em paz e realizado, mas várias dúvidas começaram a surgir na sua cabeça. Uma delas, ele percebia que o pão e o vinho, eles não tinham sido alterados para corpo e sangue. Então, é uma dúvida que começou a surgir na cabeça dele. Depois de 2 anos, ele resolveu, então, buscar no Novo Testamento algo sobre isso. E ele foi se aprofundando, mas ele tinha um receio muito grande, porque ele tinha aprendido que se você fosse contra os dogmas da Igreja Católica, isso significava a morte eterna. Felizmente, ele achou conforto nos escritos de Lutero. Então, lembra lá, eu falei de Lutero agora há pouco, então uma coisa vai amarrando a outra. Menno também achou conforto nesses escritos. Ele decidiu, então, seguir as Escrituras. Ele achava que era possível apenas abandonar a prática, mas continuar dentro da Igreja Católica. E claro que aí a pressão veio muito forte. Um ponto importante dessa doutrina católica, que acabou culminando depois no seu abandono da Igreja Romana, foi o batismo infantil. Então, ele não conseguiu achar nas Escrituras nada que ligasse o batismo infantil à Escritura, aquilo que Deus tinha falado. Mas ele ainda se preocupava com o sustento que vinha da Igreja Católica. Então, ele acabou, esse período todo, foi mais ou menos 5 anos que durou isso. Só um parênteses aqui, a igreja, na época, ela era
regida pelos governantes. Isso significava que se o governante fosse católico, todo o povo deveria ser católico. Se o governante fosse protestante, todo o povo deveria ser protestante. Então, fecha o parênteses aqui, só para vocês terem uma ideia como funcionavam as coisas lá em 1526, mais ou menos. Meno passou, então, a usar o púlpito de Wittmarsum para pregar aquelas verdades que ele tinha aprendido na Bíblia. Um ano depois, ele estava sendo ordenado como bispo da congregação anabatista de Groningen. De Groningen, sim. No início do trabalho, ele tinha o foco era bem na cidade de Wittmarsum, mas começou a ser expandido. Eu lembrei muito dos nossos missionários. Agora a gente fala muito dos missionários aqui na igreja, né? E Meno era um dos missionários. Ele começou a expandir isso. Ele tinha um amor muito grande pelas pessoas que estavam em volta dele. Então, ele começou a expandir isso também para outras cidades, mesmo depois de casado com a senhora Gertrudes, ele não mantinha uma residência fixa, ele foi expandindo. Essa itinerância do ministério de Meno, então, não se deu só pela perseguição, mas principalmente pelo amor que ele tinha para com os outros e a busca, né, por essas ovelhas perdidas. Ele queria realmente passar isso. Ele publicou diversos livros, o seu campo missionário se estendeu para a Alemanha, para uma região onde a governante na época era a Ana. Por que eu estou citando isso? Em 1544, alguns vão me entender aqui. 1544, então, sob a pressão da Holanda, essa Ana, ela expediu um édito desautorizando o anabatismo na sua região. Então, era proibido. E nesse documento foi a primeira vez que apareceu a palavra menest. Teve umas risadinhas aí, alguns me entenderam. Ou seja, menonitas, né? Os menonitas, foi nesse documento que foi a primeira vez que foi utilizado esse nome. Então, ele acabou seguindo para outras regiões, e aí ele mesmo não sendo o fundador dos anabatistas, ou seja, não foi ele que criou os anabatistas na época, mas acabou vinculando muito forte esse termo menonita e anabatista. Então, essa foi uma dos legados que ele acabou nos deixando. Ele já passou ali, o principal versículo, né, usado por Meno Simons foi então, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Muitos de vocês devem lembrar, nas igrejas, antigamente, esse era o versículo que estava sempre numa placa lá na igreja. Tinha muitas igrejas, até recentemente, no Betel, lá tinha, né, Henrique, tinha uma placa com esse versículo também. Era o versículo que ele usava. Passando então para a parte de perseguição, só para vocês terem uma ideia, no século XVI, ainda muitos, né, diria, anabatistas foram mortos por esse tema anabatista. Vários católicos e os protestantes, eles acabaram se unindo e começaram a perseguiam cada vez mais forte os anabatistas, até que em 1527, uma das autoridades da igreja romana era Michael Sattler. Ele foi autorizado, vamos dizer assim, a morte dele, e foi autorizada a morte dele por afogamento. Então, o líder na época disse, tá bom, já que vocês querem, vamos fazer o terceiro batismo, então, em você. Então, ele foi morto com afogamento. Vários foram mortos nas fogueiras. A perseguição foi muito grande, e principalmente lá na época da Guerra dos Camponeses, alguns devem ter ouvido falar. E nessa época, então, que começou a
a se espalhar, né? O pessoal começou a sair daquela região porque era impossível morar ali. Pode passar, por favor, mais um. Em 1763, houve um convite de Catarina II para colonos da Europa irem habitar seu país na Rússia. Foi um passo sem precedentes. Esse convite, ele obviamente foi estendido para a Europa toda, mas os menonitas, então, aproveitaram, né, toda aquela turbulência que havia na Europa para poder sair, então, e ir para a Rússia. E essa questão de saída para a Rússia, ela foi... começou a gente, para se preparar para uma situação dessa, acabei lendo bastante, e vocês viram que eu dei um pulo agora de 1.500 e pouco para 1.700 e pouco. Ou seja, pensem naquele problema de pessoas sendo afogadas, pessoas sendo queimadas durante 200 anos. Mais ou menos isso que durou esse período de perseguição. Então, não foram 2, 3, 10, né? Em torno de 100, 200 anos de perseguição muito forte. Por que a Catarina a Grande convidou, então, esses estrangeiros para ir para lá? Pode segurar um pouquinho. Havia muitos lugares desabitados naquela região e claro, o potencial da Rússia na época era muito grande, muitos lugares, né, territórios, mares, lagos para serem explorados. Levar as pessoas para esses territórios era uma das coisas que ela queria fazer, até por causa da economia local, né? Então, ela ofereceu uma série de benefícios, como um lote de terra grande. Eles tiveram isenção de impostos durante 30 anos. Imagine, bastante coisas isso, né? Foram liberados do serviço militar, não precisavam servir. Tinham direito de autonomia, ou seja, a administração das colônias não tinha nada a ver com a administração do governo. Tinham dinheiro para realocação, empréstimos e benefícios, e a razão mais importante era que a liberdade religiosa. Eles podiam construir igrejas, podiam orar, podiam fazer aquilo que eles achavam correto. E vale a pena dizer aqui também que os próprios russos, eles nunca tiveram esse tipo de benefício. Então, já dá para imaginar aí o conflito, né? Imagine o pessoal vir morar no Brasil agora e ter uma série de benefícios que os brasileiros não têm. Não ia dar muito certo isso, né? Pode mais um? Falar um pouquinho sobre a prosperidade. Nessa época, na Rússia, então, houve muita prosperidade. Vocês podem ver pelas construções, pelas fábricas, em poucos anos, cerca de, talvez, máximo 100 anos, aí, 80, 100 anos, muitas construções sendo levantadas, casas bonitas, grandes, escolas, hospitais, uma série de coisas sendo construídas. Desde essa época, eles eram vistos, né, os menonitas eram vistos como pessoas que trabalhavam muito. Eles eram exímios agricultores, mas também deram atenção a outras coisas, principalmente na parte de cultura e música. Eles foram sempre conhecidos como homens de muita fé, trabalho e educação. Nessa época, houve muita prosperidade. Mas, pode pôr mais um ali, que vocês vão ver também uma outra situação que eu queria mostrar ali, aquele slide, aquela foto do meio ali, ela mostra uma casa típica da cidade onde nasceu a minha mãe. Então, só para vocês amarrarem um pouquinho as coisas, e aqui, essa cidade onde nasceu o meu pai. Então,
olhem, né, casas grandes, família Neufeld, são nomes conhecidos, vários locais aí que a gente, várias famílias, né, quando a gente pesquisa assim, são nomes bem conhecidos e claro, dá um pouco de emoção aí quando você olha para isso, pelo menos para a gente, né, que vem dessa descendência. Através do tempo, então, um fervor espiritual, o fervor espiritual dos menonitas começou a cair. E muitos anos, algumas dificuldades começavam a surgir. E foi mais ou menos em 1860, houve um avivamento na igreja. E ali surgiram, então, os irmãos menonitas. Muitos aí conhecem os menonitas e os irmãos menonitas. Qual seria a diferença? Na época era o cuidado especial que eles tinham de uns para com os outros. Eles foram influenciados por diversas pregações de pastores que vinham de fora e me chamou a atenção, né, de dois grupos. Um eram os pietistas, né, um desses grupos, e os outros, os batistas alemães. Pietismo, só para a gente ligar um pouquinho, o auge, né, da igreja pietista. Ela atingiu esse auge com John Wesley, né, que muitos conhecem, né, muitos ouviram falar, o fundador da igreja metodista. Então, só para alinhar as coisas aí também. Por favor. Mais um, né? Chegando próximo, então, de uma época bem difícil novamente. O Partido Comunista. Ele foi fundado em 1912 e era um grupo revolucionário liderado por Lenin, né, Vladimir Lenin. O povo modificou, nessa época, a Constituição e deu o monopólio ao sistema político. O monopólio, deu ao Partido Comunista o monopólio do sistema político. Isso foi, né, eles seguiam o marxismo-leninismo, então, era uma ideologia baseada nos escritos de Lenin e de Karl Marx, e consolidada depois por Joseph Stalin. O partido ele almejava o socialismo estatal, sob o qual todas as indústrias seriam nacionalizadas e a economia planificada seria implementada. Então, ou seja, a questão do socialismo, né? Qualquer semelhança, mera coincidência. Mais um lá, por favor. A Revolução Russa. A Revolução Russa me chamou a atenção também. A gente fala de Revolução Russa de 1917, mas a Revolução Russa ela iniciou em 1905, ou seja, foram 12 anos de preparativos. Qualquer semelhança, mera coincidência. Mais uma vez aí, né? Não é de um dia para o outro, essas coisas elas não acontecem rapidamente, elas acontecem aos poucos. As primeiras revoltas nessa época elas foram contra os nobres e o clero. Foi o fim do czarismo, né? Aquela parte monárquica da Rússia. Foi a tomada do poder, então, pelos socialistas. A Rússia ela era considerada atrasada e dominada por czares. Vemos essa Revolução Russa ainda nos dias de hoje, mas principalmente até na época lá da queda do Muro de Berlim, né, que aí está mais próximo da gente. Pode seguir um pouquinho lá. Essa parte geográfica aqui, então, pode dar mais um. Foi a parte de 1930, por aí, um pouquinho antes. Começou, então, as emigrações. Foram vários países que receberam os menonitas na época. Foram épocas bem difíceis.
a saída da Rússia foi difícil, e principalmente quem ficou na Rússia, como depois eu vou contar um pouquinho a história da minha família lá. Pode dar mais um enter lá. São algumas fotos assim que eu busquei só para vocês terem uma ideia de como foi essa saída, né? Obviamente não parece nada muito prazeroso essa saída lá. Pode dar mais um enter lá. Quem não ouviu ainda, ou quem não viu esse documentário, chama Permanecer em Mim, foi a saída dos menonitas da Rússia para o Brasil. Então, acho que até que o Henrique estava nesse filme lá, né, Henrique? Acho que você é um dos atores lá. Esse filme, então, se vocês quiserem, está disponível no YouTube, Permanecer em Mim, vocês podem olhar. Pode seguir. Falando um pouco agora, se aproximando da minha família, né? Família Franz Heinrich. Franz Heinrich, então, era o meu avô. Ele nasceu em 1894. Ele aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador em 1910 e logo depois foi batizado. Ele era muito ativo na comunidade. Ele era professor de escola dominical, era líder de jovens, presidente da cooperativa. E em 1919 ele casou-se com Elizabeth Ott. Pode dar mais um enter lá. E logo depois vieram os filhos e também a minha mãe, 1924. Isso, até ali, mais um só. Isso. Então, nessa cidade, onde foi a cidade de nascimento da minha mãe, meu avô ele buscava, acima de tudo, fazer o evangelho ser algo prazeroso, né, principalmente para os seus filhos. E o crescimento deles em todos os sentidos. Era comum reuniões animadas em sua casa, com a família, com posterior troca de ideias, adaptadas à idade de cada criança. A leitura de bons livros, muitas conversas e coisas que permaneciam inesquecíveis. Minha mãe contava dessas conversas que ela tinha tido com ele ainda mais recente aí, né? Então eram coisas inesquecíveis assim essas conversas. Eu fiquei imaginando, porque veja, nós estamos falando de uma região na Rússia que ficava 4 meses utilizáveis, vamos dizer assim, e 8 meses com neves, né, intermináveis. Então era muito difícil esse tempo, 8 meses em casa, imagine, sem internet, sem shopping para ir, sem WhatsApp, complicado, né? E o que os pais faziam então com os seus filhos em casa? Eu acho incrível isso, como ele aproveitou bem essa parte. A minha avó, ela tinha uma natureza muito feliz. Dizem que ela cantava para tudo, para trabalhar, para fazer o jardim, para lavar roupa. Ela vivia cantando. E com isso, claro, divulgando o evangelho e tornando ele gostoso para os filhos. A boa semente, ela estava sendo plantada nos corações dessas crianças. Pode seguir lá mais um pouquinho aí. Então, um primeiro passo foi uma primeira viagem, né, uma primeira saída. Essa também durou aí uns 3 anos, mais ou menos. Eles foram para essa cidade chamada Zlagorov. O meu avô, ele ajudava continuava ajudando muito nessa comunidade, e principalmente nessa época já tentando ajudar as pessoas a saírem da Rússia. Isso tornou cada vez mais difícil. Os soldados começaram a perceber isso e começaram a querer prendê-lo, né, e repreendê-lo. Toda a família já estava proibida de sair do país, e as autoridades começavam a persegui-los. Teve uma vez que eles contam que ele estava com um pacote de passaportes, e esse pacote, ele percebeu alguma coisa, ele jogou esse passaporte num buraco, e logo em seguida eles revistaram ele
e aí não deu o flagrante. Não pegaram ele com os passaportes. Mas um pouco tempo depois, prenderam ele uma vez, depois a segunda. No total, ele foi preso 3 vezes, ele ficou 6 meses na cadeia, sendo massacrado, talvez não seja a palavra, mas ele foi assim, duramente torturado, né, e eles buscavam intimidá-lo a todo tempo. Ele continuou com essa tentativa de ajudar as pessoas, só que começou a ficar muito difícil. Ele usava roupas diferentes, cabelo comprido, cabelo curto, barba, sem barba, bigode, sem bigode. Enfim, estava tentando fazer o máximo aí. Pode dar mais um enter ali, por favor. Até que um dia ele estava dentro de um trem e nessa tentativa também de arrumar a documentação, ele estava dentro do trem e dá mais um enter lá e mais um ainda. Vou deixar minha mãe falar. Tinha outro jeito, aí meu pai tentou mais uma vez, ele foi no trem, e daí todo mundo teve que sair do trem porque ele estava procurando uma pessoa. E aquela pessoa era meu pai. Mas ele orou bastante e ele sentiu que ele não devia sair do trem. Ele ficou que nem um mendigo, assim, com uma barba grande, roupa bem pobre mesmo. Ele ficou encolhido assim no cantinho e ele ficou lá. Daí aquele mundo perguntou, já tem saído todo mundo? Não, ele disse, tem um velho aqui que não quer sair. Daí ele disse, deixa ele lá. E foi a oração que ajudou meu pai aquela vez escapar. Eu sei que a qualidade não está boa desse vídeo, mas eu quis colocar ele, essa é minha mãe, ela contou essa história dentro de uma igreja próxima aqui, então queria só que vocês conhecessem, ouvissem dela essa história. Mais um enter lá. Agora eles foram, então, novamente, deixaram tudo para trás e foram para uma região chamada Amur. Essa era uma outra região mais próxima da China, lá do lado leste. Ela era também ainda muito selvagem e o governo estava interessado em desenvolver essa área. Por isso, camponeses foram convidados, principalmente aqueles sem teto, né, foram convidados para ir para lá e poder reconstruir a vida e viver em paz lá. As passagens, elas eram muito caras, eles tiveram que vender praticamente tudo para poder ir para lá. Eles comiam no próprio vagão, né, do trem, eles levaram um pouco que podiam, né, aquilo que dava. Essa viagem, para vocês terem uma ideia, durou 14 dias. Eu coloquei ali são mais ou menos 9.000 quilômetros ali, e é uma extensão muito grande, seria como se fosse a distância de toda a América do Sul aí. Então, só para ter uma ideia o que significa esses 9.000 quilômetros, é muita coisa, né? Outros menonitas já estavam nessa região quando meus pais chegaram lá, meus avós. Foi um recomeço bem difícil. No começo eles estavam num vagão, um vagão descartado, e no verão até que deu, mas daí quando começou a chegar o inverno era impossível estar dentro de um vagão. Eles acabaram construindo lá uma casa de barro e aí conseguiram sobreviver esse primeiro inverno. Em 1930, muitos dos pais daqueles menonitas que estão aqui começaram a chegar no Brasil já. Então, em 1930, alguns já estavam chegando e outros ainda estavam lá tentando sair da União Soviética. Mas nesse local as coisas começaram a ir bem de novo. Vocês vão ver que tem muito mas aí nessa minha história, tá? Estava indo bem, mas... né? E estava indo muito bem. Eles tinham novamente cavalos, tinham gado, tinham muita coisa novamente. Mas
uma tristeza muito grande. O primogênito, meu tio Herman, ele faleceu com 9 anos. É uma história bem comovente, não dá tempo da gente contar aqui, mas em outro momento a gente pode estar falando um pouco dela. Foi uma época muito difícil na vida deles. E era muito difícil dizer, seja feita a tua vontade. Nos anos seguintes, as coisas começaram a ir bem, então, novamente, uma boa casa, bons animais, bom jardim. Mas, num dia de inverno, ele foi informado que a GPU, a polícia russa, estava novamente buscando ele. E ele rapidamente avisou a família, não disse para onde ia, porque não podia, senão teriam que mentir, então ele tinha essa preocupação. Ele não disse para onde ia, mas sumiu por um tempo novamente. A GPU bateu na casa dele, ele não estava, acabou ficando por isso, mas ficou claro que eles teriam que sair de novo, senão seria pego mais uma vez. Um coração muito pesado, né? Um coração pesado para deixar tudo de novo, toda aquela situação novamente. E nisso chegou lá os missionários Herman e sua esposa. Vocês veem que esse nome Herman ele é bastante usado lá na época, né? Meus tios, parentes. Esse Herman e sua esposa, eles eram missionários e eles também estavam sendo perseguidos e também precisavam fugir. Então as mulheres, elas começaram a se ajudar e empacotar tudo de novo. Eles tinham que sair então numa época de inverno, muito frio. O que tinham que levar? Era difícil, tinham 3 trenós para serem levados, não podiam carregar muita coisa porque ficava muito pesado para os cavalos puxarem. Uma nova despedida de tudo, né? E agora eles eram refugiados sem teto. Uma oração e aquele sentimento assim de confiança em Deus, só o que tinha. Eles então viraram as costas e foram embora, mais uma vez. A fuga então, vamos falar mais um pouquinho sobre a fuga. 20 de dezembro, imagine, 20 de dezembro de 1930, 7 horas da noite, mais ou menos 30 graus negativos. Complicado, mas, enfim, tinham que sair. O frio, ele era cruel, medo, horror. As mulheres nunca tinham passado tanto frio, né? Aí eles saíram caminhando durante a noite. A neblina pegou eles de surpresa e eles acabaram se perdendo. E eles queriam chegar do outro lado da China, através do rio Amur, é um rio bem largo, mas estava congelado. Então eles queriam correr por cima desse rio durante a noite, para não ser pegos, né? Mas acabaram chegando lá às 9 horas da manhã, dia claro, e viram a guarita, assim, dos guardas na sua frente. Aí eles tiraram no palitinho e sobrou para o meu avô ir lá. Então, teoricamente, ele iria até essa guarita e seria morto, obviamente. Enquanto isso, os outros estariam correndo para passar o rio, tentar passar o rio congelado. Quando ele chegou lá nessa guarita, ele viu que não tinha ninguém lá. E, claro, né, como é que a gente fala? Pernas para que te quero. E correu também por cima do rio e foi para o outro lado. E quando ele chegou do outro lado, ele viu os guardas chegando. Então, Deus providenciou para que fosse exatamente no período da troca de guarda. Olhem que coisa. Se eles tivessem ido à noite, provavelmente teriam sido pegos. Foram de dia, né, e Deus providenciou tudo. A jornada continuou,
e finalmente às 7 horas da noite eles chegaram num casebre chinês, e o guia que estava levando eles era um guia chinês. Ele praticamente obrigou eles a entrar nesse casebre por causa do frio. Eles levaram então algumas coisas assim, tipo para passar a noite, totalmente exaustos, né? Imagine, os cavalos correram durante 24 horas praticamente, mas diz que aguentaram super bem, estavam muito bem alimentados e aguentaram bem. Mal eles sabiam que eles estavam cercados por um monte de ladrões. Lá vem o Mas de novo, né? Eles estavam cercados por ladrões. Esses ladrões levaram tudo, levaram os cavalos, levaram os trenós, levaram as roupas, enfim, o restinho que tinham. De manhã não estava mais nada lá. Agora já não tinham mais cavalos, não tinham trenós, não tinham mais nada. Aí o desespero chegou perto. Era necessário mais do que nunca a confiança. Muita sujeira, insetos, não tinha banho, não tinha troca de roupa. Imagine a situação, né? O tio Geraldo Heinrich, alguns aí talvez eu conheceram, né? Ele era o filho mais velho nessa época, ele tinha congelado o pé, os pés, na realidade. A bota e o pé era uma coisa só. Então eles tentaram de todas as maneiras descongelar e até que conseguiram, menos a parte dos dedos do pé. Essa teve que ser tirado, os dedos foram tirados ali mesmo, sem anestesia, sem absolutamente nada. Imagine o sofrimento desse menino, né? Então, depois ele acabou sendo feita uma cirurgia, cortaram mais um pedaço do pé, mas o tio, a gente conviveu muito, gostava muito dele, teve uma vida bem normal, assim mesmo, com o pé um pouco cortado ali. Mas imaginem o sofrimento. 2 dias depois, um novo milagre. De repente eles olharam, estavam lá os cavalos, os trenós, todas as coisas estavam lá, inclusive o chinês. Estavam todos lá e louvaram demais a Deus, assim, porque não teria tido como fazer diferente. Nunca souberam aonde foram aqueles cavalos, aonde foram aqueles trenós e também não por que voltaram. Só que sabiam que estavam de volta. Louvaram a Deus e a coragem voltou, a alegria voltou. Agora começava novamente uma longa e longa jornada. Eles foram até Harbin, na China, numa cidade chamada Harbin, a gente ouve falar aí até hoje, pode passar lá. Então, morando na China, eles moraram então em albergues muito pobres. Os pobres pais agora tinham 4 filhos, um era cego, acabei não contando essa parte antes. Um era cego, muito magro, muito raquítico, como eles contam. O outro tio não tinha um pedaço do pé, ou seja, não podiam ajudar em quase nada. Esse meu tio Franz, eles tinham uma preocupação muito grande com ele, porque ele, nas palavras da minha avó, não tinha como ele sobreviver. Era muito magro. Então eles pediram para que o Senhor o levasse. E aí receberam uma bronca. Eles receberam assim um puxão de orelha de Deus. E uma voz veio assim muito forte para eles. Como vocês podem orar assim? Eu ainda tenho muito para dar, para fazer através dessa criança. Então eles começaram a orar diferente. Eles começaram a orar para que Deus o fortificasse e tornasse ele saudável. Muitos de vocês conheceram o pastor cego, né? Provavelmente alguns ouviram falar, alguns conheceram. O pastor cego era o meu tio Franz Heinrich.
Ele fez um trabalho magnífico, assim, muita gente gostava muito dele. Pastor Vitor, com certeza, né, lembra bem dele, né? A igreja aqui da Vila Lindóia tem muitas e muitas evangelizações ali que ele fez. Era muito precioso. Eu era menino, eu tinha que levar ele, então a gente andava a pé, eu segurava na mão dele, porque é cego, né? Então eu levava ele para cima e para baixo. Foi muito bom, foi uma época bem gostosa. Mas voltando lá para a China, começaram a encontrar outros refugiados e as coisas começaram a melhorar então novamente. Até que um dia eles conseguiram uma sala, era um quarto assim, mas um quarto totalmente vazio, e eles contavam que não tinha nada lá, simplesmente nada, assim, a roupa do corpo, um jornal no chão. Esse jornal servia de mesa, servia de prato, servia de, enfim, tudo, né? Mas também não tinha nada para pôr em cima, ou seja, né, não fazia muita falta também. Teve um dia que chegou um menino, ele abriu a porta, olhou para dentro dessa porta, viu aquela situação e saiu correndo. Daqui a pouquinho ele voltou com pão. Eles falavam, né, de um pão de 3 quilos. Imagine o tamanho do pão. Colocou naquele jornal e saiu correndo de novo. Não deu tempo de agradecer, não deu tempo de nada. Mas como foi precioso aquilo, como eles louvaram a Deus por causa daquele pão. Já há muito tempo não tinham visto um pão. A confiança ela se redobrou naquele momento. Muitas orações de agradecimento foram elevadas ao Senhor. Aos poucos, as coisas começaram novamente a melhorar. Minha avó, ela passou a trabalhar como diarista. O meu avô recebeu primeiro um trabalho como vigia noturno, depois como jardineiro. Os ganhos eles não eram muitos, eram poucos, mas acabava... diz que era bem barato, as coisas eram baratas lá nessa época. Então conseguiam comprar aqui, pelo menos para aquilo que eles precisavam. Os consulados começaram a agitar as coisas, acharam eles lá e começaram a agitar as coisas para poder tirá-los de lá. Ofereceram um lugar maior, e só que, claro, refugiados, né, daqui a pouco aparecia refugiado de todos os lados. E num dos lugares tinha um fogão, era um fogão grande, bem aquecido, mas as 59 mulheres podiam cozinhar naquele um fogão. Então, cada um tinha um pedacinho do dia que podia usar o fogão. Claro que foi bem tumultuado, e um dos livros que eu estava lendo dizia que as discussões não eram poucas. Imagine, 59 mulheres disputando um fogão. O consulado alemão, ele cuidava especialmente dos refugiados. Um local um pouco maior foi conseguido. Minha avó, assumiu então a cozinha com outras mulheres e as coisas estavam melhorando novamente, até que o Japão ele invadiu a Mongólia e também Harbin, e aí trouxe bem mais segurança, saúde. Os japoneses cuidaram então desses refugiados. Com a ajuda do Comitê Central Menonita, já existia um Comitê Central Menonita nessa época, e também do Consulado da Alemanha, eles foram então sendo encaminhados, e meus avós então em 1934 eles saíram da China. Isso foi assim uma época bem difícil também, porque eles saíram de Harbin para Xangai primeiro, para daí pegar um navio para vir então para o Brasil. Imagine alguém lá na China, né, vindo da Rússia, o que era Brasil? Não tinha a menor ideia, só se sabia que a princípio eles estariam indo para o Paraguai e depois já não tinha mais local lá, e acabaram então sendo liberados para vir para o Brasil. O que me chamava a atenção nas conversas com a minha mãe é que
toda essa tristeza, né, que a gente vê assim, tudo isso. E ela dizia, puxa, mas foi legal aquela viagem, né, de Xangai até o Rio de Janeiro e tal. A gente viu muita coisa. Ela olhava para o lado positivo daquilo. Era incrível como se conseguia olhar para o lado positivo. Então, a viagem para o Brasil, pode passar lá. Mais um. Desculpe, só volta ali um pouquinho, então. Não, volta um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso. Esse é o caminho, então, desde lá do nascimento, né, da minha mãe, e depois todo o trajeto até aqui no Brasil. Primeiro Rio de Janeiro, depois Santa Catarina. Agora sim, pode passar mais um lá. O início em Vitmarsum. Essas são as primeiras casas. Alguns de vocês devem ter visto livros sobre isso. A primeira casa da família Isaac. Olha lá o Isaac lá. Essa foi a primeira casa lá. A primeira casa da família Ham. Pode mais um, por favor. A primeira igreja em Gnadenthal. E depois, olhem que a escola já virou escola e igreja, né? Então, eram as duas coisas no mesmo local. Se eu deixar aqui, o pastor Vitor vai poder falar muito mais sobre isso, com certeza, sobre essa construção aí, né? Mas vamos seguir adiante mais um pouquinho. Falando, então, agora da família da minha mãe, eu encurtando, né, o tema, esse foi o casamento da minha mãe e meu pai. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esse então era o pastor Francisco, pastor Franz, pastor cego, como conheciam, e esse era o meu tio Geraldo, que tinha só um pedaço do pé. Ou seja, pessoas acabaram tendo bastante saúde, né, viveram e puderam fazer muita coisa. Esse era o meu avô lá, aquele que eu contei, né, avô e avó. O avô e a avó por parte dos meus pais. Esse é o pai do Hans Kröker, né, que o pessoal conhece lá. Não precisa não, obrigado. Já estamos no final aí. Segue lá mais um pouquinho, então. Aqui, então, há algumas fotos e a trajetória, né? Então, o casamento, 2 irmãos nasceram lá ainda em Vitmarsum, Santa Catarina, o Horst e o Walter. Em 1951, meus pais foram os fundadores aqui de Vitmarsum, no Paraná, vieram para cá. Aqui nasceu a minha irmã Marlene, alguns conhecem. Em 1956 vieram para Curitiba, nasceu o meu irmão Herman. Em 1959, então, faleceu o meu tio Hans, né, o irmão da minha mãe. Em 1959 faleceu o meu avô. E em 1961 faleceu meu pai, com 36 anos. E aí, vejam que já fui bonitinho um dia também. Essa é a turma, então. Pode passar. Aí a minha mãe foi à luta mais uma vez, né? 5 filhos, um de 14, um de 9, um de 6, um de 3 e o último a caminho. Ela fez uma sociedade com a Helena, durou 37 anos essa sociedade. Trabalhou até os 77 anos, muitas histórias, muito trabalho, uma fé inabalável, uma mulher de oração. Quem conheceu a minha mãe sabe quanto ela orava por os filhos e muito mais pessoas. Faleceu com 92 anos. Pode passar mais um. Essa é a árvore, eu ia brincar aí, mas não vou não, genealógica, né? Aqui já o meu irmão Horst faleceu, e a Doris, agora a esposa do Herman, faleceu recentemente. Somos em 38 hoje, casal lá filhos
esparramados aí pela Alemanha, pela China, e depois já estamos em 38. Agora estamos em 38. Pode passar mais um, não? Queria fechar esse tema, então, falando um pouquinho ainda de legado. Não dá para falar de tudo isso sem falar de legado. Pode passar mais um, né? Mais um. Lutero, ele nos deixou um legado. Lembram lá? Somente a fé pode salvar. Somente a Escritura tem a palavra de Deus. Somente Cristo pode salvar. Somente a graça é suficiente. Somente glórias a Deus. Mais um. Menos Simons, ele nos deixou um legado. A busca na Bíblia para as respostas. Impactou seus seguidores, mas também a sociedade ao seu redor. A resiliência, mesmo em termos de perseguição. Estar atento às necessidades dos outros, um missionário incansável, o único fundamento é Jesus. Os meus avós ajudaram ao próximo sem medir esforços. Estar atento a necessidades de mudanças. Agir sempre em conformidade com o que Deus está direcionando, a educação religiosa, a educação musical, nunca perder a confiança em Deus. Os meus pais, muito trabalho, a igreja sempre em primeiro lugar nas agendas, a oração sem cessar pelos filhos. Não é necessário ganhar muito para viver bem. Nunca coloque os ovos numa cesta só, ouvi isso muitas vezes. Estar atento às necessidades dos outros. Ter a casa sempre aberta para receber necessitados. Isso era uma das características da minha mãe. Muita gente de fora sempre na casa. Tinha um monte de gente lá já. Nós éramos em 5, mais a minha avó que veio morar com a gente, mais um primo que veio morar com a gente, e depois sempre tinha mais um casal, mais 2 casais. Não sei como cabia aquilo naquela casa relativamente pequena. Mas sempre tinha visita lá em casa, sempre tinha. Deixar um legado, então, é muito mais do que deixar uma herança. Fiquei pensando, né? Herança todos nós vamos deixar. Uns mais, outros menos. Mas nós vamos deixar alguma coisa. Mas o legado é aquilo que que as pessoas estão falando de nós e que vão falar de nós. Olhando desse ponto de vista menonita, então, o legado ele nos foi deixado de um ponto de vista assim espiritual. A verdade de Deus é a nossa identidade em Cristo Jesus. Aquela verdade que não é apenas que não faz crescer e alimenta nossas vidas, mas que nos tornou um legado para ser levado para outras gerações. Então agora chegou a nossa vez de levar isso para as outras gerações. Será que daqui a 90 anos, 100 anos, alguém vai estar falando lá de Horst, de Luiz, de César, né, de Marcos, de Marvin? Será que alguém vai estar falando dessas pessoas, né, esse legado? Pode passar mais um, né? Então, a pergunta agora é, né, será que eu estou deixando um legado? E como que a gente poderia estar fazendo isso? Pode passar mais um? A minha sugestão aqui é uma sugestão só. Comece conhecendo as Escrituras. Aplique as Escrituras no seu dia a dia. Uma dica lá é aquela velha frase, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Seja amigo dos seus filhos e netos. Torne a palavra interessante para eles. Ore por eles todos os dias. Oriente, aconselhe sempre. E aí, se a gente for fazer uma lista aqui, dá uma lista enorme. Aí, como lidar bem com o dinheiro, como comprar, como vender, como ter um casamento segundo os padrões de Deus, como trabalhar de forma produtiva,
mostrar o verdadeiro sentimento de ser um adorador, auxiliar eles nos seus dons e talentos, ensiná-los a tomar decisões corretas, ajudá-los a escolher bons amigos, ajudá-los a viver bem, ser amigo deles, ensiná-los a compartilhar coisas boas. Tem uma série de coisas que nós podemos fazer agora para deixar esse legado. Pode passar mais um. Finalizando, então, mais um. Quero terminar, então, dizendo que não conhecia essas pessoas todas. Né? Algumas eu conheci. E as que eu conheci eram homens e mulheres exatamente como nós. Tinham muitos defeitos, com certeza queriam fazer coisas diferentes do que fizeram, mas elas nos deixaram um legado. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que existem igrejas menonitas. É por isso que Cristo é o centro da nossa fé. Que essas histórias possam nos incentivar nesse sentido. Né? Que a gente possa buscar ter uma intimidade grande com o Senhor e fazer com que isso seja levado de geração em geração. Amém? Pastor Robson, passar a palavra para o... Obrigado, Alvin, pelo testemunho dessa história. É tão incrível, né, te ver. Que lutas, né? Mas que resultado. Uma das coisas que eu não sei quantos de vocês têm uma facilidade com música, mas acho muito interessante a gente que lida um pouquinho com música e tem o ouvido, às vezes concedido a Deus para isso, se incomodam muito quando um instrumento de cordas, por exemplo, tem uma nota desafinada. Aquilo dói muito e a gente percebe que alguma coisa está fora do lugar. Mas algumas pessoas não conseguem perceber absolutamente nada disso. Não percebem. E eu faço essa alusão a isso porque eu acho que alguns de nós vivem a vida assim. Não percebem que estão completamente fora de tom. Têm sua vida individualizada, vivem a vida do seu jeito, acham que pode viver de qualquer jeito. Mas a história que você ouviu hoje, ela é só uma história, no meio de uma história muito maior. É como uma nota que toca em separado. E a coisa que Deus nos convida, isso que Alvin concluiu aqui, sobre esse legado de confiança na Escritura, é descobrir a história maior, como se fosse um grande instrumento que Deus toca, e que só começa a fazer sentido, ganhar grandeza, quando está em sintonia e afinado com o instrumento todo. E a coisa mais linda de perceber e da gente conhecer a Deus é perceber quem é você na maior história. Você é chamado a não ser uma nota isolada, dissonante. E às vezes não é fácil. Renúncia, mudanças, visualizar, mas sofrer esse tensionamento de Deus colocar você no tom certo. Quando vocês afinam um violão, você tensiona às vezes uma corda. E às vezes você tensiona, eu não sei quem, querido, às vezes a gente joga até a nota um pouco mais lá em cima no tom e depois você até volta nela até que você chegue no ponto certo da afinação. A nossa vida às vezes passa por tensões assim. Provações, testes e provas, até que nós sejamos afinados no instrumento como um todo e a nossa história esteja parelha com a história toda. E assim como no instrumento de cordas, a sua vida, encontra significado e sentido no todo. Eu espero que o que você ouviu hoje toque em seu coração para você pensar, onde estou eu nessa história toda? Talvez sem perceber você é uma nota dissonante. E a nota dissonante provoca essa quebra de harmonia que atinge os nossos relacionamentos, a nossa vida familiar, o relacionamento marido e mulher, o relacionamento pais e filhos, nossa vida na sociedade
E todo sentimento que, às vezes, a gente não percebe por que algumas coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. Eu oro para que essa história do hoje, mesmo marcada com muito sofrimento, você perceba que há um Deus soberano afinando esse instrumento, esta nota separada, para ela ser perfeitamente adequada à grande história que Deus está escrevendo. Seria muito bom se você parasse um instante e pedisse que Deus falasse ao seu coração, dizer: como eu estou, Senhor, nessa história toda que o Senhor está desenvolvendo através dos anos. Para que a gente possa não somente entender isso, mas eu quero agora falar para você, você que tem entendido isso, tem buscado isso, e tem descoberto essa riqueza, nós no próximo sábado, nesse mesmo horário, 8h30 da manhã, nós vamos estar tendo um encontro aqui, que vai nos ajudar a falar a respeito desse amor de Deus, de viver nessa dimensão. Então, se você quiser, nós temos até um vídeo, mas não vamos passar, porque está muito tarde. Você é convidado a estar conosco sábado que vem, não tem custo, onde nós vamos ouvir como a gente pode aprender da melhor maneira possível, dizer para as pessoas que a gente tem tanto apreço, como chegar perto desse Deus de amor, como você experimentar esse amor de Cristo, como dizer isso para as pessoas. Muitas vezes a gente começa a falar, alguém já bloqueia, diz: isso é bom para você, não é bom para mim, não consegue entender a sua própria vida e rejeita. Então você é muito bem-vindo a estar com a gente no próximo sábado às 8h30. Alvin, muito obrigado pela palavra, por nos relembrar essa história tão preciosa e que nos faz lembrar quem sou eu na história, né? Vamos orar, depois ainda, Oscar vai dar uma palavrinha depois disso. Então vamos orar e vamos pedir que Deus cutuque a nossa vida com essa história, esse testemunho que ouvimos hoje. Pai amado, muito obrigado por estarmos juntos nesta manhã. Obrigado porque esta história de uma família, mas há milhões de outras histórias através dos séculos. E todas elas cooperam, e todas elas são ajustadas de tal maneira segundo o coração e a sabedoria do nosso Deus, como num grande instrumento que deve soar de maneira uniforme, afinado na construção desta bela história maior que o Senhor está escrevendo. Não é sem tensão, não é sem lutas, mas cada um de nós é chamado nesta manhã a reconsiderar a sua própria história e a história maior do Senhor e clamar em nome de Jesus. Eu oro por isso, Senhor, que cada um de nós pergunte ao Pai do céu: estou no tom, Senhor? Estou afinado com a história maior? A minha vida tem a ver com a tua história, a tua grande história? Me ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz nesta manhã. Eu oro, Deus, por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, você está convidado amanhã, tem culto aqui 10 da manhã, tem também 19 horas, a gente vai estar junto falando desse amor de Deus mais uma vez. Eu sempre falo uma frase só aqui, mas hoje eu vou acrescentar, porque o Alvin, duas vezes que eu vi o testemunho dele, 2 vezes ele esqueceu. Eu vi um vídeo da mãe dele e lá em Harbin, o consulado alemão alugou um prédio e cada família ganhou um quarto, não um apartamento. E aí perguntaram para a mãe dele: você era criança, o que vocês fizeram esses 3 anos? Ela disse: no primeiro dia, no primeiro andar, foram montadas mesas e a gente tinha aula. Né? Não é brincar o dia inteiro. De manhã tem aula, à tarde brinca. Então, isso é educação, e educação é fundamental. Né? Lembrando que o nosso café é gratuito, mas ele tem um custo. Então, quem quiser e puder contribuir, a nossa proposta é R$10. Tem uma caixinha lá na frente. Muito obrigado.